Gente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa reunião pública. Eu queria que vocês checassem os celulares de vocês para ver que o show está desligado, para que a gente possa realmente entregar ao nosso coração essa mensagem, né, que Jesus vem trazer nessa manhã, para fortalecer os nossos corações, a nossa alma. E a lição de hoje ela é tirada do Caminho, Verdade e Vida, o Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e ela é a lição de número 22. E ela é intitulada Que Buscais? Então, vocês vieram aqui, o que é que vocês estão buscando na vida de vocês? Então, a mensagem, queria convidar que a gente realmente possa entregar o nosso coração para essa mensagem que Jesus veio trazer nessa manhã. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira, né? Então, vamos lá. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Isso está em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, a aquisição de valores religiosos. Entretanto, é a mais importante de todas em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedras estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem no plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo encontra no umbral de todos os templos religiosos no mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Essa é a pergunta que eu faço, né? Também, que buscais, né? Para cada um de nós, inclusive a mim mesmo. Porque no tempo em que vivemos hoje, onde o amor parece estar ficando escassez, onde as famílias se afastam cada vez mais, né, entre si. Aí eu pergunto, o que é que a gente está buscando hoje nessa casa? O que vocês vieram buscar aqui? Vocês estão preparados para o que vocês vão encontrar nessa manhã? Se fosse Jesus aqui nesse momento perguntando a vocês o que vocês estão buscando, o que vocês responderiam nesse momento? Dinheiro? Um carro novo? Um emprego melhor? Ou vocês falam: Jesus, estou buscando ser uma pessoa melhor? Nós estamos invertendo os valores nessa época. Estamos valorizando coisas que não têm valor e desvalorizando as coisas mais valiosas na nossa vida. A nossa família, os nossos irmãos. O interessante dessa lição é que ela me tocou muito, chamou muito atenção, é que hoje a gente vê situações em que você vê pessoas sofrendo na rua, algumas pessoas filmam, mas não ajudam.
Sabe, hoje você vê uma pessoa brigando na rua, pessoas param para filmar, mas não param para separar e tentar auxiliar com a palavra de conforto. Onde estão esses valores que nós crescemos com eles, né? Estamos deixando que o material tome conta de tudo isso. Quando a gente resolve trabalhar muito, deixar de frequentar uma igreja, não. A igreja não é que ela vai salvar. O centro, o Getúlio, ela não vai salvar ninguém. O que vai salvar aqui é o que você leva, o que você escuta e a mudança que você vai fazer na sua vida através do que você está encontrando aqui. Não sou eu que vou mudar a vida de vocês aqui, nem vocês vão mudar a minha. Mas o que eu encontro aqui, se eu tiver com o meu coração aberto, eu vou encontrar a paz que eu estou procurando. Eu vou encontrar respostas para as minhas dores, para os meus sofrimentos, para as minhas angústias. A maioria de nós só encontramos isso quando estamos no sofrimento. Porque quando a gente está passando por alguma dificuldade, é a hora que a gente lembra de Deus verdadeiramente. Falo por mim mesmo, porque eu tenho problemas como vocês. Tive alguns mais sérios, outros, e a vida vai ser assim. São experiências que vão nos fortalecer na caminhada que a gente escolheu. É como ele fala aqui na lição, que os templos de pedras estão cheios, né? De pessoas, muitas delas buscando oportunidades. Mas e vocês? O que estão buscando aqui hoje? Oportunidades? Ou conhecimentos que venham transformar a vida de vocês? Gente, a gente tem que parar e pensar no que é importante na nossa vida. Hoje o que você mais vê são igrejas lotadas de pessoas doentes. E a doença dessas pessoas não é só a doença do corpo, é pior, é a doença mental, é o vazio, é a falta de amor. Tá me entendendo? Pessoas tiram a própria vida por falta de amor, por não se sentir amada, por estar distante. Hoje estamos numa casa cheia, mas vazia ao mesmo tempo. Cada um trancado no seu quarto, jogando um videogame, ninguém janta mais. Eu estava comentando com a Rose agora há pouco. Quantos de nós se dedicamos a ajudar o nosso irmão lá fora? Que a maioria aqui quer mudança, mas ninguém quer mudar, não é verdade? Todo mundo quer que os outros mudem, mas a gente parou para olhar e disse, não, peraí, eu também tenho que mudar? Se você quer mudança, comece por você mesmo. Né? Eu dizia, o verdadeiro espírita se conhece pelo esforço diário que ele faz para vencer as suas próprias, né, dificuldades, seus vícios. Esse é o verdadeiro espírita. Isso não é um espírita, esse é o verdadeiro cristão. Porque não é só o espírita. Qualquer um que faz, seja ele evangélico, católico, da Umbanda, espírita, aqueles que se esforçam diariamente para se tornar uma pessoa melhor, ele é um cristão. Ele está vivenciando o que Cristo exemplificou. O que Cristo teve aqui, ele não só falou, ele exemplificou cada ato dele, cada ato. Valorizem as oportunidades que cada um aqui está tendo, gente. Todo mundo aqui tem uma oportunidade. Você acordou, você tem a oportunidade de fazer o bem. Faça. A gente está pedindo a Deus, não é tanta coisa, as coisas que a gente está pedindo está do nosso lado, a gente não está enxergando. Olha com carinho, pede com sabedoria o que você está buscando. Entrega o teu coração a Jesus, quando estivesse conversando com Ele aqui pessoalmente. Abre, que Ele está escutando a gente sempre. É o que falou aqui no final, ele fala que Jesus sempre está na porta do umbral perguntando o que buscais. Ou seja, sempre está dando a chance de pegar a gente ali e tirar e levar a gente para uma vida melhor. Cabe fazer a escolha certa, gente. Até quando a gente vai continuar vindo aqui o Getúlio, escutar essa palestra, uma abertura dessa, o livro dos Espíritos, o Evangelho, e sair daqui e fazer nada? Até quando?
Não está na hora de sair aqui? Espera aí, eu vou fazer um trabalho voluntário. Eu vou me dedicar. Gente, não é querer mudar o mundo, que ninguém aqui vai conseguir. Mas se você mudar você mesmo, o esforço que você fizer diariamente, isso já é uma transformação na sua vida. Aos poucos vocês vão conseguindo. Cada um de nós aqui. Temos que refletir. A gente não sabe, o mundo está mudando. O planeta está mudando. Estamos vendo muitas mortes em massas. Quantos acidentes aéreos vem acontecendo em pouco tempo agora aqui? Parece ser uma tragédia, né? Pra gente. Mas isso é a mudança do planeta. Isso faz parte da mudança do planeta para que espíritos novos habitem e esse planeta se torne um planeta de regeneração. Não estou dizendo, cada um passa pelo que tem que passar, não existe. E Deus não erra. Deus não erra. Cada um aqui nasce com a sua data de vencimento. O problema é que a gente não sabe. O rótulo da gente não está marcado, não. Está entendendo? Então aproveite. Aproveita para dizer eu te amo para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, para os seus filhos, para a pessoa que está do seu lado aqui agora. Você disse para ela que você ama? Você sabe se você vai ter essa chance amanhã? Parece ser engraçado, mas é uma verdade. A gente faz isso diariamente, mas é verdade. Um abraço, um carinho. Gente, pessoas são salvas simplesmente por um abraço. A gente se calar para escutar o nosso irmão é uma grande coisa. É um ato de amor. É um ato de amor. Quando eu falo que valorizamos coisas que não têm valor, é o que eu falo, né? A gente sai do Brasil para vir para cá, para encontrar um futuro, né? O sonho americano. Quando a gente chega aqui, que a gente sofre tanto, que a nossa vida não é fácil, de nenhum aqui quando chega aqui, né? A jornada de trabalho, distante de todo mundo. Quantos aqui estão só, que não tem pai, mãe, marido, mulher, filho, nada, deixou tudo para trás. Aí é quando você vê e fala assim, cara, a minha maior riqueza eu deixei no Brasil. Mas precisou chegar aqui, sofrer, muitas vezes perder para valorizar. E isso dói. Isso dói muito, gente. Muito. Sabe, em 2008 eu perdi o meu irmão num acidente de carro com 30 anos de idade nesse área. Eu tive que ligar para meu pai, para avisar meu pai que ele perdeu o próprio filho. Eu não tive a oportunidade de dar um abraço ao meu pai. Isso dói. Mas eu, graças a Deus, eu tenho uma coisa dentro de mim chamada fé. Fé. Que eu conquistei ao longo de muitos anos e muito sofrimento. Através dos meus erros, dos meus tropeços, eu encontrei isso aí. Foram eles que me ensinaram a valorizar e a ter a fé que eu tenho hoje. E acreditar que o amanhã vai ser melhor. E vai. Mas vai depender da atitude de vocês. Vai depender das escolhas que cada um de vocês vão fazer. Prestem atenção nas suas atitudes. Está na hora de mudar, gente. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem aqui. É como André Luiz fala, né? Nosso lar. A vida é um sopro. E é. Isso aqui não é nada diante da eternidade que Deus nos oferece, né? Que é o Espírito. Isso aqui não é nada. Isso aqui é passageiro. Mas a gente vai enxergar isso quando a gente desencarnar e acordar do outro lado e olhar as oportunidades que a gente teve e jogou fora. E a gente vai olhar e falar, poxa, eu pedi para fazer isso e joguei tudo isso fora quando me apareceu. Meu tempo acabou. Eu espero que essa lição ela venha tocar o coração de cada um de vocês, trazendo mudança na vida de cada um de vocês, como na minha.
porque essa lição já entrou várias vezes na minha vida. E independente de várias vezes que eu tenha lido, ela sempre está mudando alguma coisa dentro de mim. Não é porque isso são palavras de Jesus, não são minhas. Então o que Jesus fala, ele transforma. Onde ele toca, ele transforma. Então espero que essa lição transforme a vida de cada um de vocês com muito amor. E eu peço, nesse momento, que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Pai Maior, agradecendo a Ele a oportunidade que foi dada a cada um de nós aqui de estarmos presentes hoje no Getúlio, para mais um dia de transformação em nossas vidas, através dessa palavra de abertura, através dos ensinamentos que vão vir nesse momento, com o livro dos Espíritos, com o Evangelho. Mestre, Tu conheces o coração de cada uma dessas pessoas que aqui estão, o meu também. Tu sabes, Jesus, das dores de cada um aqui, do sofrimento, das fraquezas, dos vícios, mas que diante do merecimento de cada um aqui, do esforço que tem fazendo, que cada um aqui possa receber a graça necessária e coragem para continuar Te seguindo e buscar cada vez mais sermos pessoas melhores. Que esses ensinamentos venham nos fortalecer a praticar o bem, visitando irmãos nos hospitais, ajudando o meu irmão lá fora, mudando dentro da minha casa, me tornando um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, uma mulher melhor. Que a Tua paz, o Teu amor, possa preencher os nossos corações e nos fortalecer sempre. Esteja conosco e abençoe o nosso dia, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, um bom dia. O livro dos Espíritos está com o nosso irmão Luiz. Bom dia a todos. Bom dia. Para quem não me conhece, eu estou Luiz, né? Não sou São, não, mas estou São. Mas é sempre bom, é sempre nós estarmos presentes num lugar onde nós estamos realmente buscando não somente um conhecimento, mas também observarmos que devemos, acima de tudo, praticá-lo, né? E queremos também dar boas-vindas àqueles que estão vindo à nossa casa pela primeira vez, né? E estamos felizes de vermos todos aqui. Aqueles que estão aqui é porque tem que estar aqui, né? Nós não falamos, mas isso aqui é para fulano, que deve ouvir e tal. Não. Se ele deve ouvir, uma hora ele vai estar. Ou aqui ou em qualquer outro lugar para tomar conhecimento daquilo que realmente nos desperta para algo não diferente, mas algo natural. Por isso que essa introdução que nós estamos falando, respeito de naturalidade, porque nós estamos tratando do Livro dos Espíritos, conhecimento da lei natural. Esse conhecimento é natural, não é isso mesmo? E nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, e a questão que nos cabe desenvolver hoje é a 646. Lembrando a todos que o Livro dos Espíritos é um livro de estudos, então aqueles que quiserem comentar alguma coisa que esteja relacionada ao tema, esteja à vontade, tá bom? E Kardec faz essa pergunta aos codificadores, aos benfeitores espirituais que deu o pontapé dessa doutrina, né? 1857, foi o lançamento do Livro dos Espíritos, e ele pergunta da seguinte forma: estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será que de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? E aí? Nós sabemos que estamos subordinados a uma lei, que é a lei natural, não é isto? A lei da natureza. E interessante que
Eu estava conversando com a prima minha que perdeu o esposo na semana passada. Ela vive no Brasil. E ela falando a respeito de que está tudo difícil, a ausência e tudo, porque ela mora sozinha, não tem filhos e tudo mais. Mas ela comentando que uma amiga dela falou assim, eu tenho certeza que eu já comprei metade da minha passagem, né? Metade da minha passagem de volta, né? Não existe. No meu ponto de vista, eu falei, não, Divina, eu já comprei minha passagem de ida. Mas como, mãe? É um round trip, né? Quando você compra, fala, não, aqui não tem jeito, você só não tem como comprar uma passagem só de ida para o plano material que estamos aqui. É um round trip. Agora você não sabe o dia que você vai embarcar de volta. Essa é a diferença. Eu tenho certeza que minha passagem já está compra. Né? Agora carimbar o dia de passagem, aí ainda tem que pensar um pouquinho, né? Não pode antecipar. Tem que ser no tempo certo. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratica? Vamos ver a resposta que os benfeitores dão. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. E melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Dá para pensar um pouquinho? Quando ele diz a respeito do óbolo da viúva, todos conhecem a passagem do óbolo da viúva no Evangelho? Ela depositou o óbolo dela, que foi uma moeda só, no gasofilácio, não este? É o termo que se usa. Porque o gasofilácio, um amigo nosso do Brasil, que por coincidência chama-se Brasil, né? Ele esteve aqui, ele é muito estudioso nessa área, dizendo que o gasofilácio era um funil, tipo um funil, uma tuba. Vocês conhecem uma tuba com aquele instrumento que vai da banda, que às vezes não tem função nenhuma, faz toda a função aquilo lá, viu? Apesar do barulho, ele que marca o ritmo da banda, né? O gasofilácio era mais ou menos assim, ele era instalado num piso superior e a caixa de coleta era no piso inferior. Então, quem já trocou moeda aqui no Coinstar? Aquele barulhinho. Mais ou menos assim, ele era metálico. Então, quem depositava no gasofilácio lá em cima uma quantia muito grande, era um barulho ensurdecedor. E nunca acabava. Todos olhavam para aquela região e falavam, opa, aquele lá doou muito. O que é aquilo? Ele se sentia orgulhoso, pomposo, que estava doando muito. Enquanto quando a viúva depositou no gasofilácio, foi clim, 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 clim. Simplesmente ninguém percebeu, ninguém praticamente olhou quem era. Quantas vezes nós queremos estarmos em evidência somente nas grandes catástrofes? Não quer dizer que nós deixamos de doar nas grandes catástrofes. Sim, mas nas grandes catástrofes nós observamos que ali o homem realmente ele vai se disponibilizar com maior empenho, a sociedade inteira se mobiliza para doar. Isso é ótimo. Ótimo. Mas depois que tudo passa, aquele alvoroço passa, parece que tudo volta à nossa normalidade do dia a dia, não é isso mesmo? Tudo volta à nossa normalidade. E muitas vezes esquecemos que aqueles que passaram pelas tragédias continuam tendo as mesmas dificuldades. Por isso que ele fala aqui, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Por quê? Porque isso é uma lei natural. Tudo que é natural deve ser feito.
Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Então, muitas das vezes as pessoas dizem, mas fulano, você vai rodar aí 100 milhas para visitar uma pessoa que está doente lá naquele lugar? Por que você faz isso? Você vai gastar seu tempo para ir lá? Ué. Ele está fazendo um esforço para ir lá. Ele está despendendo alguma coisa para satisfazer uma pessoa? Não, para colocar que ela, por mais dificuldade que ela tenha, tem alguém que olhe por ela. Não é mesmo? As nossas dificuldades em compreender a necessidade de fazer o bem, por simples fazer o bem, é isso aqui, ó, o que nos é visto, que é tangível. Por isso que o ser humano, quando vê muitas coisas, o Rafael citou muito bem aqui, quando chegamos nessa terra que nos abre a oportunidade de termos condições de ter uma vida material melhor, nós nos lançamos e fazemos um full-time e 2 part-time. Esquecemos muitas das vezes que temos uma máquina, que é a nossa máquina humana, para descansar. Porque hora ela vai pifar. Né? E de que adianta toda essa montanha de bens materiais que nós acumulamos, depois que nós não podemos desfrutar? Que bem, que merece coisa nós vamos fazer? Quantas fortunas não foram dilapidadas por aqueles que receberam por herança sem ter necessidade nenhuma de contribuir para que aquela herança, para aquele patrimônio fosse colocado na mão dele? Não sabe dar um determinado valor. Né? Isso aqui nós estamos colocando assim no 0 a 80 para que nós possamos encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Tá? Porque se assim não for, nós não pensarmos nisso tudo, nós não vamos adquirir um equilíbrio. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz: o que é razoável para o homem, o ser humano, ter uma vida digna na Terra? A posse do necessário. Não é isso? Necessário a educação, necessário a saúde, uma habitação justa e tudo. O resto é supérfluo. Não quer dizer que não estamos condenando aqui ninguém que tenha condições de ter fortunas, bilhões, milhões, ou seja lá o que for. Mas viver por isso único e exclusivamente vai nos trazer a um regime de escravidão, numa posse que depois nós vamos ter que abandonar. Fala, Lucas. Então, um exemplo? Uhum. Do que adianta você trabalhar muito o dia todo para sustentar a sua família e depois você chegar em casa e você não ter mais forças para brincar com os seus filhos? Muito bem. É isso. Né? Concorda? Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo, Lucas, porque quando eu cheguei aqui, realmente, eu cheguei aqui, era 2 filhos, a minha esposa na época, e trabalhava constantemente, eu tinha que trabalhar praticamente, e ela ficava por conta das crianças. E ela foi realmente procurar babysitters, e ela falou assim, não dá para deixar meus filhos aqui. Então eu preferi ficar eu no sacrifício de lançar no trabalho e ela cuidar das crianças. Onde deixaríamos? E eu fiz uma análise e falei até com ela, falei, olha, pelo que você estava nos dizendo e ouvi também, daqui alguns anos, a própria comunidade que nós participamos vai ter dificuldades com os filhos adolescentes no futuro. Porque na época, era época de verão, e eu estava no lugar e tinha pessoas comentando, você lembra de fulano, não sei o quê? Ela paga a babysitter para ficar livre no fim de semana.
Então, por que nós estamos colocando isto? Porque que bem maior nós vamos deixar aos nossos descendentes, os nossos filhos? É uma lei natural. A lei natural é nós ensinarmos aqueles que estão conosco aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, sabermos discernir o que não foi adequado a nós, mas trazermos os princípios morais e delegá-los a ele. Cada um tem o livre-arbítrio de seguir ou não. Vamos ver um pouco o que disse Mirabês a respeito disso, do que estamos colocando. E ele diz assim, a respeito da resposta que os espíritos deram. O óbolo da viúva verdadeiramente é o símbolo da caridade mais pura, porque foi dado com o coração. Ela deu tudo o que tinha para dar, talvez até de que precisava para se alimentar. No entanto, a caridade entre os homens que crescem espiritualmente toma outras formas. Eu achei muito interessante isto. As posições são variadas no íntimo do coração. A caridade entre os homens que crescem espiritualmente toma outras formas. Isso é importante nós observarmos que quando nós estamos crescendo em espírito, isto é, moldando o nosso caráter de acordo com a lei espiritual voltada para o bem, ela é diferente porque ela é natural. Nós não fazemos o bem por necessidade de estarmos sendo vistos. Mas fazemos onde nós fazemos onde estamos numa coletividade ou dentro do nosso lar, entre quatro paredes. Nós não podemos vestir temos duas caras, né? Duas faces. Onde nós estivermos, nós vamos ter uma face só. Esse é o caminho da verdadeira pureza e do bem que nós fazemos, nós vamos fazer onde nós estivermos. Questões difíceis de fazer, praticar? Não. Desde que nós façamos isso de forma natural. Se já compreendemos que a evolução não dá saltos, mas tem uma sequência de passo a passo, de vida a vida, jamais o ser humano, mesmo acompanhando grandes mestres da filosofia espiritualista, pode pretender fazê-la na perfeição que lhe cabe com o coração em Jesus. Portanto, mesmo que pessoas não sintam como a viúva pobre do Evangelho o amor de doar o que tem em favor dos que sofrem, o que elas fizerem, mesmo do que sobra em sua mesa, já é um começo. Quer dizer, quando nós começamos a despender das nossas coisas, mesmo que nós vou dar por desencargo de consciência, já é um começo. Porque tem aqueles que não querem dar. De maneira nenhuma não querem dar. Não, eu tenho alguma coisa para fazer, não vou lá não vou isso, não vou fazer aquilo. Então, qual é o melhor aspecto que nós devemos trazer de tudo isto? Que tudo já está na nossa consciência. Mais dia ou menos dias, o mais egoísta, o mais orgulhoso, vai um dia cair em si, como um dia nós caímos. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós já despertamos a consciência de que algo eu devo fazer. Então, quer dizer, nós começamos a desvencilhar de alguma coisa que é muito visível a nós, que é os bens da matéria. Alguma pergunta? Algum questionamento? Porque já vamos nos desdobrar numa outra questão que vai falar a respeito dos bens, da lei natural realmente. Bom. Deixa eu pegar aqui.
questão 647. Divisão da lei natural, quer dizer, ele está dividindo as leis. É uma questão didática, tá? Kardec, ele sempre foi um homem que, muito além da época que ele estava presente entre nós. Ele tinha condições de entender muito as questões por ser um cientista, por ser um educador. Tanto é que ele, aos 16 anos, ele já era um assistente de Pestalozzi, que foi declarado um dos maiores educadores que já estivemos aqui no nosso planeta. 16 anos de idade. Né? Divisão da lei natural. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus. E aí? Essa é uma das divisões que ele fala. Contida. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Quer ver uma coisa? A questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec faz esse questionamento. Onde está escrita a lei de Deus? Onde é que está, Rafael? Bom. Na nossa consciência. Se ela já está na nossa consciência, ela está presente o tempo integral. Tempo integral, na nossa consciência. E só para continuarmos um pouquinho aqui nessa 621, ele diz assim, 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Vamos ver a resposta? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Vamos voltar um pouco ao que o Rafael falou? Quando saímos da nossa terra natal e viemos para cá, nós abandonamos muitas coisas. E quando chegamos aqui, nos lambuzamos no mel, né, como diz o outro. Vemos tantas coisas fáceis de se conquistar se trabalharmos duro. Nós esquecemos muitas coisas e até muitas vezes os valores que foram dados pelos nossos pais. Esquecemos ou não? Esquecemos não. Colocamos algo em cima, porque esquecer ninguém esquece, porque aí seria Alzheimer, né? Amnésia, né? Porque nós temos um sistema, temos um backup. Quando surgiu os primeiros computadores, não tinha backup, né, Silvério? Ou tinha? Silvério tem conhecimento nessa área. Não tinha backup. Você começava a fazer um programa, de repente, você perdia aquilo, tinha que refazer tudo de novo. Não é mesmo? Mesmo hoje ainda tem muitas pessoas que não tem um backup no seu computador, está fazendo um programa ali, um trabalho, e de repente vai tudo embora. Na nossa mente nós não esquecemos, vai registrando e tal, e aquilo vai. Aquilo que nós usamos no dia a dia, isso é normal, é um programa que está rodando ali, sem nós precisarmos ter noção de que ele está rodando, ele roda por si próprio. Mas aquelas coisas mais necessárias vai sendo jogada pelo backup. E quando nós necessitamos, vamos lá e buscamos e estamos lá. Por isso é que nós falamos bem que meu pai me falou, bem que minha mãe falou. Olha o backup sendo acionado aí. Né? Deus tem um backup, Ele colocou um backup em todos nós. E quem foi o responsável para liberar o backup que estava retido em nós? Primeiramente foi quem?
A resposta: certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhe mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Quem é jurista aí? Quem interpreta a lei fala, não, mas aqui tem uma vírgulazinha que muda tudo. Não é mesmo? Uma andorinha só não faz verão. Aí se você muda a vírgula, né? Uma andorinha só, aí põe vírgula. Não faz verão. Mas se você muda a vírgula, uma andorinha só não faz verão. Aí nós não temos condições de mudar essa lei, que é a lei que ele falou que é a lei do amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso não tem outra. Ninguém muda isso. É interessante que uma época eu estava fazendo um estudo. Nós tínhamos um grupo de estudos e praticamente ninguém foi. Estava eu presente e uma outra amiga. E eu comentei com ela, o dia que nós praticarmos uma só página desse evangelho que está, a humanidade está transformada. Eu abri e estava lá, amar o próximo como a si mesmo. Né? Quem conhece os 10 mandamentos? Foi Moisés que começou a trazer tudo isso aí para nós. Essa lei natural, não matarás, não cobiçarás. Mas aquilo que é tão tangível em nossos olhos faz com que a cobiça muitas das vezes aumente. Mas um dia chegaremos nesses preceitos. Aos homens são necessárias regras precisas. E Moisés começou a trazer essas regras mais precisas. E depois colocou tantos outros conceitos, né? Está lá dentro, acho que me parece que dentro do Deuteronômio, mais de 400 subitens, para realmente saber fazer com que muitos vagos deveriam um grande número de portas abertas à interpretação. E por aí que as coisas foram sendo usadas, deixando brechas nas leis. Mas a lei é uma só, imutável, que é a lei do amor. Não há como fugirmos disso. Ou há? Alguém consegue fugir dessa lei? Consegue, Diane? Por mais que você fale que me odeia, mas um dia você vai me amar, né? Pegando o pé dela, porque é de casa, tá? Mas assim... Tira de mim essa responsabilidade. Tá vendo como é que é? Isso é bom para tirar um pouco esse ar de... Né? Mas é mesmo, tira de mim isto. Ela já compreendeu que deve me amar, porque senão vai ter problema, né? Porque a minha... Não, justamente... É por aí mesmo. É por aí. Vocês me veem assim, uma cara assim tão limpinha, tão coisa, mas por dentro dessa carcaça, né? Mas é verdade. Paulo disse que quero fazer o bem, mas o mal ainda reside em mim. Não é da noite para o dia que nós vamos tirar esses conceitos que nós sabemos lá quanto tempo foi que nós colocamos tantas informações e deixamos o nosso backup entupido, né? De tanta tranqueira. Jogamos tanta coisa lá dentro que está um lixo danado, até achar onde está a linha exata do backup, né? Muitas vezes nós interrompemos aquilo, o circuito. Não é mesmo? E aí por que fica? Nós acabamos deixando de lado muitas oportunidades e vamos tendo que revoltar novamente. Até chegarmos no conceito que o Cristo nos trouxe. Os mansos herdarão a terra. Então quer dizer que ele tem certeza de que aqueles que quiserem amansar, vamos voltar e dar continuidade na nossa regeneração, junto com aqueles que conosco querem permanecer. Porque eu quero voltar.
Tem gente que não quer voltar, mas eu quero. Já programei, né, Ana? Quem sabe, sabe. Quem sabe do que eu falo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, tá? Vocês não fizeram perguntas, então vamos lá. Nosso evangelho está com a Diene hoje e ela vai nos brindar com o evangelho, tá bom? Um bom dia a todos. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Jenny, estou com o evangelho de hoje. Eu estou vendo pessoas novas aqui na casa, para mim, né? Você, primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Ah, aqui também não tinha visto. Muito bem-vindos, tá? Que bom que Jesus os trouxeram à nossa casa espírita. Ele convoca e nós vamos chegando, né? Assim nós viemos, todos que estão aqui, assim estão chegando vocês. É a convocação do Cristo, né? Cadê? Então, nosso evangelho de hoje está lá no capítulo 6 de João. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. O que nós viemos fazer aqui hoje? Todos nós? Buscar esse pão, esse alimento, né? Que é Jesus. E nós vamos ver essa passagem a partir do versículo... Só um minutinho, gente. Do versículo 24, para que a gente possa entender bem quando Jesus afirma: eu sou o pão da vida. E essa passagem, esse capítulo 6 de João, ele se inicia com a multiplicação dos pães, onde Jesus havia ali alimentado uma multidão, né, com a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E depois que ele faz essa multiplicação, ele vai para o outro lado da região onde ele estava. E chega a multidão que ficou para trás lá, que também se alimentou daqueles pães. Ele chega falando assim: vendo, pois, a multidão que Jesus estava ali, nem os seus discípulos entraram, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ou seja, aquele povo, eles ainda estavam adormecidos das questões morais, nas questões espirituais, né? Eles procuravam para saciar a fome e a sede corporal, né? Estando eles diante do pão e da água viva. Mas eles buscavam o pão para saciar o corpo físico, né? Deixando de ver o pão da vida diante deles.
E ainda, nessa existência, o que nós procuramos para resolver os nossos desejos íntimos, quando a gente vai até Jesus, nós ainda pedimos o quê? As nossas aquisições materiais, né? Sem compreender o que realmente é necessário para as nossas vidas. Claro que nós estamos na matéria, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, né? Nós precisamos ter uma vida minimamente boa, confortável. É claro que sim. Mas o que Jesus dizia era: buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? O que nós precisamos para viver da matéria nos é dado através dos nossos próprios esforços, né? Nós vamos conquistando com o nosso trabalho. Porque Deus, Ele cuida verdadeiramente de nós, até nas pequenas coisas. E isso é um fato, assim, muito real em nossas vidas. Porque se nós formos buscar no nosso dia a dia, nas coisas pequenas, que a gente julga tão pequeno e tão simples, Deus está ali presente, cuidando, providenciando, nos auxiliando, né? Então, Ele quer apenas que a gente cuida. Buscai o reino dos céus primeiramente, porque as outras coisas Ele vai nos mantendo, né, no nosso dia a dia. E Jesus, Ele nos deu um outro exemplo disso. Quando Ele vai ali na casa de Lázaro, visitar Lázaro, e que estão ali as suas duas irmãs, que é Marta e Maria, quando Jesus começa ali a falar, Maria corre, se deita aos pés do Cristo, né, para ouvi-lo. E Marta, ela se irrita com aquilo. Ela chega até Jesus e fala assim: mestre, não te importas que Maria está aí sentada no bem bom e eu aqui cuidando dos afazeres da casa sozinha? O senhor acha isso justo, Jesus? O senhor não quer falar para ela vir me ajudar a terminar? Porque eu tenho muita coisa para fazer em casa. Mas Jesus responde para ela: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a parte boa, e esta não lhe será tirada. Esse é o pão da vida. Aquilo que não perece. Os afazeres de casa, pode esperar. Vamos alimentar ali o que Jesus levou, que é o pão da vida, que é o alimento para o espírito, aquilo que ninguém vai tirar, que Ele mesmo disse, nunca será tirada o que ela escolheu. E é interessante que nós façamos uma reflexão hoje, nesta manhã, em que condições que nós achamos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo como a Marta, preocupada com o que nos cerca materialmente, com as preocupações do dia a dia, com os afazeres do dia a dia, com o trabalho de amanhã, com o que eu tenho para pagar daqui a pouco, o que eu tenho para fazer, ou nós estamos dando a atenção aos valores espirituais? Valores esses que, se nós adquirirmos com o cultivo das virtudes cristãs que nós aprendemos aqui na casa. Nós temos que pegar todas as virtudes e praticar, né? Praticando o amor, a tolerância, a caridade do perdão. Isso é uma reflexão, mas em qual situação eu me encontro? Hoje eu estou Marta ou hoje eu estou Maria aqui dentro da casa espírita? Me jogando aos pés do Cristo e ouvindo dele tudo o que ele vem me trazer. É uma reflexão individual, né? Disse-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creamos em ti? O que operas tu? O povo lá perguntando para Jesus ainda. Que sinais? E é interessante a pergunta que eles fazem para Jesus, porque eles haviam acabado de presenciar uma multiplicação dos pães e do peixe. Jesus alimentou uma multidão e eles presenciaram isso. Eles se alimentaram, inclusive, daqueles pães e foram atrás do Cristo, atrás do pão que alimentava o corpo físico.
de novo. Por isso Jesus diz para eles, vocês não vêm a mim por causa dos sinais, e sim por causa do alimento, do corpo. Alimento esse que eu como e daqui a pouco eu tenho fome de novo. Daqui a pouco eu me alimento e vou sentir fome novamente. Mas eles pediram sinais. Vamos aos sinais que Jesus deu lindamente na Bíblia. Primeiro, as bodas de Caná. Na festa de casamento, onde Jesus faz o quê? Transforma a água em vinho, né? A cura do filho do funcionário do rei, que estava à beira da morte. A cura no enfermo da piscina de Betesda. Isso foi num sábado que ele fez essa cura. A cura dos cegos, a cura dos leprosos. Ressuscitou a Lázaro. E eles ainda buscavam por sinais. Queriam mais sinais vindo do Cristo. Os versículos continuam falando, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Isso está lá em Êxodo 16. Foi quando Moisés estava ali atravessando o povo, né? Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E quando Jesus fala aqui, quando eles falam aqui do maná que eles receberam lá no deserto, de Moisés, que Jesus afirma que não foi Moisés, mas sim Deus, o maná, ele caía realmente para aquele povo naquela época. Moisés alimentou aquele povo com o maná, que caía do céu com abundância. E o maná, só que o maná ele tinha uma regra. Você só podia colher aquele dia o que você precisava para se alimentar naquele dia. Você não podia colher para o dia seguinte. Porque se você colhesse para o dia seguinte, apodrecia. Então era cada dia o seu pão. Para o dia seguinte, a comida já estaria apodrecida. E só tinha uma exceção. Um dia, dos 7 dias da semana, tinha que ser dedicado à consagração a Deus. Era um dia da semana, e esse dia era sábado. Era o dia que eles iam pensar no espírito imortal, né? Cuidar dele, orar, né? Fazer leituras juntos, né? Da Bíblia deles, no caso. E naquele dia, Deus permitia que eles escolhessem na sexta-feira o alimento da sexta e do sábado. E acreditem, o alimento que eles escolhiam na sexta, para sexta e sábado, lembre-se, o da semana você não podia colher para o dia seguinte, porque ia apodrecer. O que colhia na sexta para o sábado não perecia. Não apodrecia. Então, quem que era esse maná do sábado? Jesus. Jesus era esse maná. Ele é esse maná até hoje. Ele é o pão da vida imperecível, nosso modelo de perfeição. Esse alimento que nunca, se nós conseguirmos nos alimentar dele, nós nunca mais sentiremos fome. Nunca mais sentiremos sede. Assim como aconteceu também com aquela mulher samaritana, indo ao poço buscar a água, e Jesus pediu para ela da água. E ela disse, mas o Senhor, né, sendo um judeu, me pede, eles não conviviam bem.
você está me pedindo da água? E Jesus falou para ela que, mulher, se eu te oferecer da água que eu tenho, você nunca mais sentirá sede. Jesus disse para ela e ela ficou assim, como, né? Como que eu não vou mais sentir sede? Porque desta água, se você beber, daqui a pouco você está com sede de novo. Mas a água que eu tenho para te oferecer, nunca mais você sentirá sede. Só um minutinho. Sim, já está. Está no 35, gente, o início? No 30, né? Espera só um pouquinho, que eu acho que eu passei aqui no meu... Sim. E é quando Jesus fala, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Porque eu desci, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Gente, eu acho isso aqui lindo, lindo. Eu vou repetir. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, nenhum de nós vamos nos perder na peregrinação nossa. Nenhum de nós. É promessa dele. São falas do Cristo. Nós não estamos aqui nesse planeta jogados ao acaso. Ele pessoalmente está nos auxiliando todos os dias para que nós cheguemos à perfeição moral que todos nós precisamos para habitar no mundo celeste, que é o mundo puro, que é o mundo onde Jesus habita. Ele mesmo nos auxilia todos os dias. Para alcançarmos esse mundo, nós precisamos vencer as nossas mazelas. Nós já ouvimos isso várias vezes, né? Assim, para alcançarmos este mundo feliz, nós vamos ter que fazer aquilo que Paulo de Tarso já nos contou sobre o mundo feliz, lá em Coríntios 13, quando ele vem falar do amor. Que ele fala que o amor é benigno, que o amor não se irrita, que não se ensoberbece, que o amor é paciente, né? Que o amor não é injusto, que o amor folga com a verdade, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Essa é a condição de um espírito puro, porque nós ainda não conseguimos agir como Paulo previu, para chegarmos lá nesse mundo feliz. Aqui Jesus está nos oferecendo o pão, que ele é o pão da vida, os ensinamentos dele. Para a gente conseguir, nós ainda temos que amar aos nossos inimigos, não se irritar, né? Nós precisamos de tudo isso, mas nós não estamos jogados ao acaso. Nós temos o Cristo nos auxiliando, né? E ele segue falando assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então ele veio cumprir a vontade de Deus, que é para não deixar que nenhum de nós se perca,
nenhum fique para trás, para que todos, porque Jesus vai resgatar a todos nós. Um dia todos nós habitaremos esse mundo feliz. Por mais que nos pareça distante de momento. Por mais que esse momento esteja assim aos nossos olhos, nossa, mas eu estou tão inferior ainda. Não, você não está inferior. Não tem ninguém inferior para Deus e nem para Jesus. Nós podemos estar momentaneamente equivocados. Nós podemos estar momentaneamente perdidos ainda nos bens materiais, nas coisas materiais, dando muito foco para o que o corpo necessita. Nos esquecendo por um momento, às vezes, do alimento do espírito. Aquele dia dedicado a Deus, aquele dia que você teve um dia de trabalho, onde você teve muitas tentações, vamos usar esse termo. E no final do dia você entrar para o seu quarto e agradecer a Deus pelo dia, pelo alimento do corpo físico que se faz necessário a nós, pelo trabalho que nós temos para conseguir o nosso pão, agradecer a Deus. Muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes nós temos um celular que nos tira a atenção, que nós vamos para onde? Para o WhatsApp, para Facebook, para as redes sociais da vida. E nos esquecemos do quê? Que a primeira parte seria alimentar o nosso espírito. Primeiro, a minha comunhão com Deus. Depois, as coisas materiais, elas podem esperar. Um celular da vida, um WhatsApp da vida, pode esperar. O meu primeiro compromisso ao sair de casa é me elevar ao Criador e pedir que me abençoe em todas as coisas do dia. Quando eu retornar para o meu lar, que é sagrado, porque Deus me concedeu ter um lar, porque quantos irmãos nossos que, eu digo infelizmente, mas cada um, Deus sabe o porquê, né? Infelizmente não tem um lar para retornar. E nós temos o nosso. Então agradecer quando entrar dentro de casa pelo lar que eu tive para eu retornar, pelo alimento que está ali à minha espera, né? Pela minha família que Deus me concedeu, embora tenha um bem mais difícil dentro de casa, mas é meu irmão de caminhada. É aqui que Deus quer me trabalhar. Deus quer que trabalhe em mim as minhas virtudes. Deus quer trabalhar as minhas virtudes dentro da minha casa, com aqueles irmãos um pouquinho mais difíceis. Às vezes um marido difícil, às vezes um filho difícil, às vezes um familiar que está longe difícil. Mas é aí que eu tenho que trabalhar as minhas virtudes. Não foi isso que o pão da vida veio nos ensinar? Veio nos trazer? Esse pão da vida, essa água viva, que é Cristo Jesus, Ele nos oferece o tempo todo. Basta que estejamos atentos. Basta que estejamos observando em nossa volta, né? E tem esses versículos aqui de João, que eu comecei lá no capítulo de João, capítulo 6, que é esse que nós estamos estudando hoje. Nós iniciamos no versículo 24. Ele vai longe ainda. Ele vai até os 56, se eu não me engano. Tem muito o que se estudar. Eu até estou pensando em dar continuidade no próximo evangelho. Da gente parar hoje aqui nesse 39 e o próximo a gente dá prosseguimento no 40, no versículo 40. Para que a gente possa aprofundar bem o que é esse pão da vida. O que é essa água viva
a matar as nossas sedes, essa sede de ansiedade que a gente tem por vencer hoje, o dia de hoje, para amanhã eu conquistar isso e aquilo. E essa sede não é a sede que Jesus veio matar. A sede que ele veio matar é outra. Essa incerteza que nós temos do porvir. Outro sinal maior que ele nos deu foi na cruz. Quando eles questionaram aqui para ele os sinais, lá na frente ele deu um sinal ainda maior, que foi nos provar, quando ele morre ali, ressuscita ao terceiro dia, nos dando a prova da imortalidade. Que o Espírito, ele é imortal. Nos dando ali o exemplo da vida futura, mais um sinal. Que nós temos uma vida futura garantida. Jesus nos deu a prova disso. Quantas vezes? Então nós temos consciência da imortalidade do Espírito e nós temos a consciência da vida futura. E podemos hoje iniciar o trabalho em nós para a nossa vida futura. Porque nós temos que vir ainda várias vezes, porque tem muitas, até amar, como Paulo nos ensinou aqui, nós temos uma caminhada a fazer. Nós já podemos nos preparar para a próxima caminhada. Pegando esse alimento de Jesus e colocando ele em nossas vidas. Para que a minha próxima vida seja melhor do que esta. Porque a minha vida hoje é fruto do que eu fiz ontem. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Fruto de um pretérito não tão distante. E os frutos de um futuro também não tão distante está em nossas mãos. Basta bebermos dessa água viva e comer desse pão, que é Jesus. E com essa reflexão, nós vamos encerrar o nosso evangelho de hoje. Convido a todos a fechar os olhos. Nos elevando a Jesus, o nosso Divino Mestre. Agradecendo primeiramente, Mestre, pelo estudo de hoje, desde o início, da abertura, do Livro dos Espíritos e do seu Evangelho, Jesus. Divino Mestre, muito obrigada por nos oferecer esse alimento para os nossos espíritos. Obrigada, Jesus, e que possamos ter a força de vivenciar isso no nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, não nos esquecer de primeiro nos alimentar o nosso espírito, para que possamos vencer cada dia o seu dia em nossa caminhada. Até um dia, Senhor, estarmos junto de Ti, pois é promessa Sua, que nenhum de nós ficaremos para trás, pois o Senhor nos ama tanto, que veio a este mundo nos entregar, Mestre, esses ensinamentos, para que possamos trabalhar todos os dias essa reforma moral de que todos nós necessitamos. Que a Tua luz amorosa possa nos amparar todos os dias de nossas vidas, nos cercar durante toda a semana. Que possamos ter clareza sempre do bom agir, que possamos estar prontos a servir quando somos convocados. Que a Tua paz permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. O mais agora é o passe.